Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, podcast, programa, enfim. Eh, no ano passado nós fizemos esse formato para apresentar a temática da IELB 2024, né? E agora a gente faz esse mesmo formato para a temática 2025, ou na verdade um fragmento da temática. A temática a igreja trabalha de 4 em 4 anos com um tema macro e cada ano um aspecto mais específico ou mais focado. Cristo para Todos é nosso lema geral, ele acompanha a Igreja Evangélica Luterana do Brasil há muito tempo, e este ano o nosso lema, ou do quadriênio, né? Vivendo em Cristo. E como destaque-se, enraizados e edificados em Cristo, foi 2023, confirmados na fé em Cristo, e agora, para 2025, firmados no ensino que recebemos. E hoje nós temos aqui como convidado o pastor, doutor Enio Starosky, que escreveu o texto sobre esse fragmento, né, do texto. O versículo base para o quadriênio é: estejam enraizados nele, Cristo, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, firmados no ensino, vou chamar bem-vindo pastor Fernando, nosso vice-presidente de Educação Cristã, que vai acompanhar com a gente essa conversa aí, e também o pastor Enio, se quiser também chamá-lo para a conversa aí, fique à vontade. Tá bom, valeu, Ederson. Certamente uma ótima reflexão em mais esse podcast, um tema bastante importante para toda a igreja, esse enfoque, né, do ano 2025, firmados no ensino que recebemos. Nós então vamos chamar o pastor, querido pastor Enio Starosky. Olá, pastor Enio. Olá, boa tarde, Ederson, pastor, colega Fernando. Me sinto muito honrado em poder colaborar com a igreja, com esse texto para 2025 e também nessa conversa aqui, nesse diálogo, nesse bate-papo com vocês. Obrigado pelo privilégio e a honra de estar com vocês. Então, como é que funciona qual é a nossa ideia e a proposta? A proposta é que a gente vá fazer um bate-papo e uma conversa, não muito estruturada, a ideia não é fazer uma entrevista ou, né, perguntas, enfim, a gente fazer um bate-papo sobre a temática, principalmente baseado no texto que o pastor Enio trouxe, e o pastor Fernando também pode trazer alguns aspectos, porque o Departamento de Educação Cristã trabalha essa temática ao longo do ano no material de estudos bíblicos, nos materiais, em outros materiais aí regulares. A comunicação trabalha uma identidade visual, que ela vem acontecendo já ao longo dos últimos 2 anos, e 2025 se repete agora, com matemática, enfim, a base verde, a nossa planta ela vai crescendo à medida que vai passando os anos, e assim justificando visualmente essa temática vivendo em Cristo. Assim, pastor Enio, o senhor tem uma experiência de escola, né, além do ministério, mas uma experiência dentro de sala de aula e de gestão de escola, e estamos falando de uma temática firmados no ensino que recebemos. Então, assim, pastor, qual a sua não formação, experiência, assim, como lhe é esse tema especificamente do ensino, né? Como ele chega para o senhor assim poder escrever esse texto, né? Interessante, o Ederson e pastor Fernando. Quando eu fui convidado a escrever pela Comissão de Planejamento da IELB, eu logo pensei, bom, estão me convidando porque eu estou ligado à escola. De fato, é isso mesmo. Eu tive 7 anos de experiência em paróquia, apenas no início do meu ministério, em Pelotas. Esses 7 anos também ajudei a fundar uma pequena escola que continua viva, a Escola da Redenção, e eu vim para cá, para São Paulo, capital, e estou aqui há 30 anos à frente, nos primeiros 4 anos na capelania e depois na vice-direção e na direção. Isso já se vão 30 anos que eu estou aí nesse magistério, né, ou ministério misturado com magistério. É um ministério todo especial porque a igreja não deixa de ter no seu âmago, no seu cerne mais profundo, a questão do ensino.
do ensinar, da formação do ser humano. E, de fato, é muito importante a gente considerar isto como um dos pilares, realmente, da igreja cristã, e a igreja luterana tem esse privilégio também de falar muito a respeito do ensino, que é tão importante, tão fundamental para o crescimento dos cristãos luteranos no Brasil e no mundo afora. Então é um privilégio muito grande, eu já estou aqui à frente do Colégio Luterano de São Paulo, sempre é muito, como é que eu vou dizer, preocupante, né? Formar pessoas é sempre um privilégio, mas também uma preocupação diária, cotidiana, formar da melhor maneira. Mas quando a gente tem à frente da gente o Evangelho de Jesus Cristo, que é o amor incondicional de Deus por nós, as coisas ficam realmente muito fáceis, né? Elas ficam sempre, claro, de grande responsabilidade, mas é muito fácil falar do amor de Deus, esse amor de Deus que é perdoador, que é maravilhoso e que nos leva a olhar a vida com positividade, com bastante esperança, que é exatamente isso que nos identifica como cristãos luteranos: a esperança, a fé e o amor. Pois é, pastor. É interessante essa relação, inclusive a própria diretoria nacional da igreja e os departamentos que a igreja criou e desenvolveu, enfim, e tem, existe lá uma distinção, vamos chamar, entre ensino e educação cristã. Então, assim, a impressão que há uma distinção entre o estudo regular, vamos chamar assim, que seja o ensino, e do ensino continuado, ou educação continuada, que talvez é a educação cristã. Talvez uma serviria de base para a outra, né? Porque como é que a gente faz essa distinção? Porque a gente, olhando para a escola hoje, principalmente a escola que nós temos posta nessa época, né, aqui há 500 anos de Lutero, a escola ela tem várias outras matérias e objetivos finais de ensino, que não é necessariamente o ensino cristão, né, o ensino lá da matemática, do português, da história, da geografia, não necessariamente que leve a princípios, enfim, ou a bases cristãs. E ela vai servir de base para o ensino, então, da igreja, né? Então, como é que a gente tem essa distinção, ou em algum momento há um cruzamento dessas duas áreas, a gente pode dizer assim? Eu acredito que sim. Eu acho que a igreja luterana IELB se estrutura de uma maneira para que as duas áreas, né, educação e ensino, convirjam de certa maneira. Embora tenham departamentos distintos, eu acredito, aí o colega Fernando pode me ajudar nisso, né? Não tenho, assim, não sou a pessoa mais a autoridade para falar sobre a questão da IELB, né? Até porque estou muito mais nas escolas confessionais, aqui no caso luterano, São Paulo, já há 30 anos. Então, por que a igreja luterana distinguiu ou separou, não é separou, mas distinguiu dois departamentos, o de ensino e o de educação cristã? Acredito que seja com a finalidade de dizer assim, a educação cristã realmente está mais voltado para a paróquia, para a educação dos membros da igreja luterana e aquela atividade própria da congregação cristã luterana organizada para essa finalidade, da educação cristã, e a IELB fornecendo material para essa finalidade, e o ensino é mais amplo. Evidentemente que as duas coisas estão juntas, né? Andam juntas e não estão de forma alguma separadas, né? Mas eu acredito que o ensino, a igreja luterana, na forma como está organizada atualmente, visa mais as escolas confessionais, as escolas, no caso, ligadas à ANEL, Associação Nacional das Escolas Luteranas, que tem esse papel muito bonito de trazer o ensino, né, das artes e ciências úteis para esse mundo, e também não esquecendo de que a transcendência pisca para nós mais no cotidiano do que nós imaginamos, e trazendo essa verdade eterna para dentro das escolas também. Essa verdade, essa mesma doutrina, essa mesma palavra, esse mesmo evangelho da graça de Deus em Cristo para os estudantes, sejam eles luteranos ou sejam eles de outras denominações ou até mesmo não sendo cristãos. A escola luterana tem esse
papel bonito de pregar, de certa maneira, ou de anunciar, de comunicar o evangelho para um público totalmente diverso. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho muitas famílias que não são nada, muitas são católicas, outras são muçulmanas, tenho pessoas realmente de várias denominações religiosas, e nós temos a oportunidade de falar da visão cristã luterana de mundo e a doutrina luterana, a graça de Deus em Cristo. Temos o privilégio de falar para esse público todo aí. Então, a educação, o ensino na escola luterana é um privilégio enorme, né? Nós termos escolas e podermos pregar. É um enorme púlpito, bonito púlpito, que nós temos um braço missionário, uma agência missionária de excelência das congregações. É bem interessante assim essa questão do enfoque, né, para 2025, firmados no ensino que recebemos. Quer dizer, algo que nós recebemos, e a gente está chamando isso de ensino. É algo que foi recebido. Foi recebido de quem? Né? Recebido das nossas famílias, dos nossos pais. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa mais em educação, né? Foi recebido da nossa congregação, especialmente pensando na educação cristã que recebemos dos nossos pais, da nossa congregação. E talvez essa palavra ensino, ela amplifique um pouco, né? Quer dizer, nós também recebemos algo que veio da escola, também recebemos algo que veio das nossas interações sociais com nossos vizinhos, né? Colegas, e isso tudo nós recebemos. Houve época em que todo esse ensino, especialmente no Ocidente, ele convergia para os ensinamentos cristãos. Seja em casa, o que os filhos recebiam dos pais, seja através das leis que os cidadãos recebiam do governo, ou seja na escola, ou seja através da cultura, né? Tudo meio que convergia para os valores cristãos. Hoje nós já vivemos uma época um pouco diferente. Alguns vão chamar de um tempo pós-constantiniano, em que parece que aquilo que as crianças e os jovens estão recebendo hoje não converge mais para os nossos valores, para a nossa doutrina, para os ensinamentos cristãos. Pastor Enio, como é que o senhor enxerga essa questão, assim, de que forma enxerga o desafio de educar, o desafio de ensinar nos nossos dias, né? Dada essa diferença que parece que hoje as coisas não convergem mais para os ensinamentos cristãos? Eu justamente fiz um subtítulo ao tema, né, que talvez espelhe um pouquinho isso que nós acabamos agora de refletir e você provocou, né? Os desafios de ensinar em tempos de redes sociais e inteligência artificial. Né? Esse é o subtítulo do Firmados no Ensino que Recebemos. Eu acho que você foi super assertivo quando lembra que o próprio texto, nos induz a pensar que é um ensino que nós recebemos de alguém. Claro, primeiramente do próprio Cristo, da palavra de Deus, mas no caso de escolas, recebemos das congregações luteranas, né? É das congregações que normalmente surgem as escolas, e o ensino, portanto, pode ser um fruto daquela educação que as congregações luteranas também já passaram a praticar a partir da sua fundação, e pregando o evangelho. E depois disso também, oportunamente, fazendo com que haja escola ao seu redor, né, e fundando escolas, enfim. Mas a sua provocação é exatamente no sentido de como nós hoje, imersos ou colocados dentro de um mundo que inclusive é caracterizado como de pós-verdade, né, onde nós temos uma série de recursos tecnológicos e que nos afastam muitas vezes da leitura, da meditação na palavra de Deus. Não estamos mais no mundo como era do século XVI, na Idade Média. Enfim, as oportunidades instantâneas nesse mundo tão veloz, né, em que crianças recém-nascidas já são colocadas diante da tela, né, tela do celular, da TV, enfim, das redes sociais. Esse é um grande desafio. Realmente o papel educador da família e da igreja parecem realmente muito prejudicados diante desse cenário que nós vemos, né? Então, realmente,
como é que nós precisamos andar como igreja, né? Por isso que eu coloco o meu texto em duas grandes partes, né? Eu estruturo o meu texto escrito em duas grandes partes. O primeiro, no primeiro momento, a primeira parte, eu coloco como título Pressupostos de Formação que possibilitam uma educação cristã. Evidentemente que eu estou falando para pessoas que já têm liderança, né, e que fazem à frente dessa formação, né? Então, nós realmente colocamos o papel do educador como super importante, e a escola cristã luterana como super importante, e esse desafio que nós temos hoje na atualidade é realmente gigantesco. É um mundo problemático que nos faz mergulhar em algumas questões extremamente complexas, né? Como a inteligência artificial, as redes sociais propriamente ditas, e outros desafios muitos. As famílias, né, se veem com grande dificuldade. Se as famílias já se veem com grande dificuldade, isso também reverbera dentro da congregação cristã luterana como um grande desafio. Os pastores realmente precisam fazer esforços assim hercúleos para poderem falar a linguagem atual, né? Não é fácil, né? Eu trago, inclusive, no próprio texto, uma das percepções muito agudas de um pensador chamado Julián Marias, que fala das vigências, aquilo que vige em geral, né, ou que é um comportamento coletivo e que nos faz conformar, muitas vezes, a nossa forma de vida àquele padrão que o mundo estabelece. E a igreja, por essência, é uma inconformada. É aquela que não se conforma com os padrões do mundo propriamente dito. Né? Propriamente dito. E a igreja precisa falar uma linguagem realmente conforme a palavra de Deus, inconformada com o mundo, o que não é um papel nada fácil, não é? O senhor trouxe um aspecto no início dessa fala aqui, e que é uma percepção que eu tenho quanto ao mundo, e aí o senhor deve ter essa percepção mais acurada dentro da escola, e o pastor Fernando dentro da igreja, e talvez seja uma percepção errônea que eu tenha, né? Ela não está certa porque eu não tenho dado disso. Mas a sensação, a impressão que eu tenho, é, foi comentado bem, né? O ensino que recebemos. Tá, mas se recebemos, alguém nos legou ele, né? Alguém deixou este legado. Então, vamos lá. O pai deixou para o filho, a mãe ou a família. E a impressão que eu tenho é que nos dias atuais a família tem perdido esse papel. Ela tem delegado ao pastor a educação cristã, tem delegado à escola a educação, e a educação básica. Eu não estou dizendo do beabá, do português, da matemática ou da dogmática, mas a educação de princípios, de morais, de costumes, vamos botar assim, que não precisavam ser ensinados, né? Haja vista aí a profusão de cursos, né? Curso de como ser marido, curso de como ser pai, curso de como ser... Não que não possa somar ou isso ser, né? O curso de como ser homem, como ser mulher, enfim. Que para mim me parece uma coisa que deveria vir de casa. Então, há isso na escola, o senhor sente isso, e depois o senhor pode falar também no aspecto da congregação, o senhor também pode falar, essa omissão, vamos chamar assim, da família, ou essa desestruturação da família, também tem dificultado essa outra ponta do ensino, né? Porque a gente não tem mais, então, o que recebemos. O recebido, ele está para poucos agentes, ou não. Pois é, até pegando essa questão, esse conceito que o pastor Enio trouxe sobre as vigências, né? Vigências são as pressões sociais, né? Quer dizer, por que a gente veste a roupa que veste? Por que quando eventualmente eu quero casar, eu vou no cartório e caso? São aquelas pressões, a gente faz o que deve ser feito, digamos, né? E no passado, me parece que algumas dessas vigências, elas auxiliavam, digamos assim, a igreja, ou elas combinavam com aquilo que a igreja queria. O ser humano sempre foi pecador, em todas as épocas da história, e sempre lutou em seu íntimo contra Deus, né? E me parece que, assim, uma vez que hoje as vigências ou essas pressões já não conduzem mais as pessoas a seguirem comportamentos assim que são aceitáveis ou bons para a igreja, né?
mais do que nunca as famílias devem ter um papel de protagonismo na questão da educação dos seus filhos. Trocando em miúdos, né? Você tem o seu filho. Antes, tempos atrás, os vizinhos iam cuidar para que ele não se machucasse, ou para que tivesse um bom comportamento. Na escola, isso seria ensinado, né? Hoje as coisas já estão um pouco mais confusas, né? Não dá mais para esperar que o vizinho ensine bons valores para o meu filho. Muitas vezes não dá para esperar que a escola ensine bons valores para o meu filho, né? Então, mais do que nunca, as famílias precisam assumir esse papel que sempre foi delas, inclusive, né? A gente chama de o caráter intergeracional da fé, aquela coisa de ensinar os filhos o caminho do Senhor, né? De ensinar os filhos a respeito da fé que recebemos. Não dá mais para contar com outros para fazer isso. É claro que a igreja continua sendo um grande apoio, tem escola dominical, instrução de confirmandos, estudos bíblicos, os cultos, né? Tudo isso faz parte da educação cristã, muito importante, né? Mas o papel da família não pode mais ser relegado. Algumas crianças, alguns jovens têm esse privilégio, esse benefício, né, pastor Enio, de estudar numa escola confessional, que vai, digamos assim, ser um reforço nesses aspectos também. Mas a gente precisa saber que a maioria dos nossos jovens não tem esse privilégio. Então, mais do que nunca, Ederson, as famílias precisam assumir esse papel. E as famílias que acreditam que não têm condições de fazer isso precisam buscar esse conhecimento, precisam buscar essa condição de, com muita simplicidade, na simplicidade do seu lar, né, assumir a educação cristã dos seus filhos, das suas filhas, e obviamente contando com a igreja, com a escola confessional muitas vezes, mas assim, de olhos bem abertos, porque o mundo não vai colaborar com isso mais. As vigências que hoje regem o nosso cotidiano, a nossa sociedade, elas não estão mais em sintonia com aquilo que nós chamamos de valores cristãos. O que te parece, pastor? Exatamente. Não sei se eu posso complementar a colocação do colega Fernando, é muito importante, porque... O senhor pode tudo, pastor. O senhor aqui fica à vontade, Obrigado, faça obrigado. O comentário necessário. Inclusive, nos interrompa, discorde, fica à vontade. Tá bem, obrigado. Então, acho que a fala aí é perfeita. A escola e a congregação que tem uma escola são privilegiadas em formar famílias que têm uma visão de mundo diferente e, de fato, provocar essa inconformidade, né, com as vigências que vigem cotidianamente no mundo. Não é fácil, né, se colocar na contramão, não é fácil não dançar conforme a música, né, que o mundo coloca. Agora, por outro lado, é bom a gente refletir, e isso eu também trago no texto, que a igreja não está aí para criar uma nova moralidade. A igreja está no meio do mundo. Não é o propósito, a finalidade da igreja, criar uma nova moralidade. A finalidade da igreja, na sua essência, é pregar o evangelho, falar do perdão e da graça de Deus, perdoar pecados, né, e fazer as pessoas andarem no meio do pecado nesse mundo, né, imperfeitamente, mas sempre querendo acertar. Pela graça de Deus, por causa do amor de Deus em Cristo, os cristãos querem acertar, lutam contra o pecado, mas sabem que são pecadores e isso faz parte do caminhar, né? É o já e o ainda não, que na teologia luterana é tão bonito, né? O já estamos perfeitamente salvos, mas ainda não estamos no céu, estamos na terra, estamos aqui nesse mundo imperfeito. Então, nessa situação de olhar para as vigências do mundo e se inconformar diante delas, o cristão tem realmente um reduto íntimo e pessoal muito importante, que é a sua liberdade, a liberdade de dizer não, né? A liberdade de aceitar Cristo, de viver de acordo com a vontade de Cristo, de acolher-se em sua graça e, claro, compete à igreja ajudar nesse sentido, né? A escola paroquial, a escola confessional luterana também ajuda, né? Então, mesmo essas famílias que estão totalmente perdidas, não têm nenhum valor, mas que buscam uma escola, certamente serão auxiliadas. E, aliás, eu tenho exemplos aqui, muitos, inúmeros,
e eu acho que não é diferente em outras escolas luteranas pelo Brasil afora, no mundo afora, que muitas famílias buscam uma escola confessional, cujos valores são muito bons, né, de acordo com a visão das famílias, querem pelo menos que os valores sejam preservados, valores gerais, morais, né? Mas evidentemente que a gente vem com a graça de Deus, a pregação do evangelho, que é a mais importante de tudo, né? É interessante, pastor, se eu colocasse e realmente que a igreja ela não tem essa função, vamos dizer assim, de trazer a moral ou de criar uma nova moral. Mas, de novo, a impressão que se tem, o que acontece no mundo atual? A moral ela tinha uma origem lá judaico-cristã, a moral média do mundo medieval, depois do mundo já moderno, e hoje ela vai se perdendo. E aqui não há um julgamento de valor entre a moral certa ou a moral errada, mas a percepção que nós estamos, como o senhor disse no preâmbulo do texto, inclusive, né, vivendo um momento conturbado de muita mudança. Não que o passado não tivesse mudança, mas a velocidade da mudança do passado era tão lenta, possivelmente que a igreja, falando como uma instituição formada por várias pessoas, né, não aqui a Igreja de Cristo, ela conseguia entender esse movimento e se conectar de uma certa forma naquilo que era possível, aquilo que não era contra a sua. Então ela conseguia se fazer parte, né, do conjunto e ao mesmo tempo se adaptar ao necessário. E talvez a nossa velocidade de mudança não tenha nos colocado a isso, e talvez esse senso de segurança vamos cravar na moral certa, né? O passado é o certo. E aí a gente talvez perde de novo esse legado do ensino, porque o legado do ensino, a gente pode, se eu posso traduzir numa palavra, a gente está falando de tradição, né? A tradição que vem passando. E a gente acaba pulando, por vezes, para o tradicionalismo, que não olhar para o que é bom que seja continuado, né? E entender que algumas coisas são específicas daquele tempo ou daquela época. Até, inclusive, o senhor cita em parte do texto ali, né, que a escola, por vezes, tem que ensinar, enfim, a leitura, a boa leitura, esses incentivos, né? Mas hoje nós temos, talvez, uma época, um mundo, onde as pessoas, talvez, leem muito mais do que antigamente. Elas leem muito mais, porque elas estão o tempo todo lendo na rede social, nos cards, mas elas não leem mais nada com profundidade ou com extensão. Eles leem com quantidade e não com qualidade. Então, um livro talvez tenha muito menos caracteres do que ele leu a semana toda, mas ele não consegue mais conectar aquele assunto ou dar sentido para aquele texto gigante. Ele precisa fragmentar. E eu acho que isso também impacta no nosso dia a dia, porque a gente acaba do ensino, né? E o senhor pode depois me ajudar bastante olhando para a escola. E aqui eu acredito que há um paralelo entre a igreja e a escola no ensinar, porque não adianta se a pessoa na escola não consegue mais absorver uma história longa, né, entender ela, na escola dominical a criança também não vai entender, ou o adulto também não vai entender, né? Então, como sair desse xadrez, desse mundo moderno aí que a gente não tem tempo para tradição adaptar, a gente joga para um tradicionalismo por vezes, ou essa busca dessa certa moral, a moral certa, e a confusão dos papéis. Como é que a gente resolve essa matemática aí, né? Não precisa brigar, pode responder um primeiro, tá? Não fiquem à vontade, assim. É uma questão bem complexa, mas também muito bonita de se refletir. Eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito a partir de um foco, que eu vejo assim, a igreja cristã, desde os seus primórdios, tem como foco a pregação do evangelho. A moralidade cristã, ela é consequência, ela não é causa, né? E isso é que precisamos muito bem tratar, e acho que a Igreja Luterana faz isso com maestria, sempre de novo recordando que é importante. Aliás, quando eu falo lá do artigo 3º da Fórmula de Concórdia, os reformadores falam num dos trechos assim: este artigo, está falando da justificação da fé, né, ou pela fé,
o principal de toda a doutrina cristã, sem o qual nenhuma pobre consciência pode ter qualquer consolo firme ou reconhecer devidamente a riqueza da graça de Cristo, como também Dr. Martinho Lutero escreveu: se esse único artigo permanece puro, também a cristandade continua pura, em boa concórdia e sem quaisquer seitas. Mas ali onde esse artigo não permanece puro, é impossível resistir a qualquer erro ou espírito fanático. Aqui, acho que o cenário para os reformadores e também para toda a cristandade em qualquer tempo e época é exatamente esse, o Ederson, que a igreja cristã, se incorrer no grave erro de focar na moralidade, ela erra completamente a sua finalidade, né? Ela erra o seu foco. Da pregação do Evangelho, da pregação da graça de Deus em Cristo, é que surge um novo homem, nova criatura, que vai, com certeza, criar novas formas de viver, né? E viver na retidão, né? Na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz também um texto, né, muito bonito, que nós estamos inconformados com essa realidade humana, mergulhado no pecado, embora estejamos também nele, né? Então a igreja precisa manter esse foco. Agora eu entendi a sua reflexão, né? Como hoje nós estamos num mundo extremamente veloz, né? Aliás, alguns falam homo velox, o homem da velocidade, né? Mergulhado nesse mundo que sempre parece que já foi, né? Já aconteceu. Especialmente os jovens, eles estão ligados em tudo. Eu costumo dizer aqui para os nossos estudantes que eles têm conhecimento de extensão quilométrica, mas de profundidade apenas de centímetros. Então é o que você refletiu. Realmente, eles estão ligados em tudo, mas com profundidade realmente muito efêmera, muito passageira. Não se fixam em nada, não se aprofundam em nada, não têm reflexões realmente robustas, né? São incapazes de pensar com maior profundidade em um tema específico, eles sempre estão pensando, é como um looping, né? Aliás, o Instagram, Facebook, o próprio YouTube facultam isso, né? Até parece que incentivam isso, é um looping, é passar o dedo, você está num assunto completamente diverso, e por isso mesmo a incapacidade completa dos jovens de fixar-se num texto, num assunto só, né? Isso é bem interessante, essa questão da moral e da liberdade. O pastor Enio trabalha bastante no texto que ele escreveu, recomendo muito a leitura para você que está nos assistindo, bem interessante mesmo, ele fala sobre liberdade. Quer dizer, por que nós educamos e para que nós educamos? Por que existe educação cristã, ensino cristão? É interessante essa questão da moral. A gente vive uma época, na verdade, de falência moral, ou pelo menos de uma grave enfermidade moral na nossa sociedade. Começa que a gente nem entende muito bem o que seria moral. Eventualmente, uma prefeitura enche uma rua, uma avenida de pardais e alguém vai dizer assim, estão moralizando o trânsito na cidade. Bom, se você reduz a velocidade com medo de ser multado pelos pardais, não tem nada a ver com moral. Justamente porque não tem a ver com liberdade, né? Você foi obrigado a fazer aquilo para não sofrer a consequência. Então, socialmente falando, você só promove uma sociedade moral quando você promove a educação questionadora, educação crítica, que liberta, que faz as pessoas realmente pensar. Um comportamento moral seria aquele que simplesmente vai andar dentro da velocidade, embora não tenha pardal nenhum e nenhuma chance de ter uma blitz, simplesmente porque ele entende que é dessa forma que ele deve agir. Seria um comportamento moral. Interessante que na igreja, muitas vezes a educação cristã, ela é entendida ou se entende a finalidade dela justamente nesse sentido falho, assim, em colocar nas pessoas algum tipo de medo para que elas ajam corretamente conforme determinados valores, ou então oferecer para as pessoas determinados benefícios para que elas ajam conforme determinados valores. O que também não tem nada a ver com moral, né? Tem a ver com o medo da punição ou o desejo de recompensa.
muitas vezes, em muitos pregadores, a gente vê que a educação cristã ela é levada nesse sentido, de causar medo da punição ou desejo por recompensa e gerar um comportamento a partir disso. Daí, pastor Enio, muito legal o seu texto, porque atrela a educação cristã a algo libertador. E quando a gente foca, quando o nosso objetivo da educação cristã ele tem a ver com a justiça de Deus revelada em Cristo, uma justiça que é gratuita, que é dada, que é dádiva, que é dom, né? Quando a educação cristã ela gira em torno disso, de proclamar a crianças, jovens, adultos, que eles estão em paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez. Então, ali onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. E onde há liberdade, há no Espírito espaço para um novo homem, para aquela pessoa, um novo ser humano, aquela pessoa que vai agir conforme a vontade de Deus, porque esse é ela, porque ela é assim, isso faz parte da sua identidade. Obviamente, enquanto vivermos neste mundo, o pecado vai nos acompanhar, a gente vai cair, vai precisar sempre do perdão de Deus, né? Mas esse novo homem, ele vai agir. E essa ação vai ser em liberdade. Aí a gente pode falar de uma moral cristã, né? Uma ação cristã, uma vida cristã que surge da liberdade do evangelho. Por isso, eu não posso educar para que as pessoas tenham medo de algo ou esperem recompensa de algo. A educação cristã, o ensino que recebemos e que queremos transmitir para os nossos filhos e filhas, né, é um ensino libertador, que os faz questionar as vigências do mundo e, ao mesmo tempo, liberta essas pessoas para que elas vivam conforme a vontade de Deus, né? Então, muito interessante, assim, pastor Enio, o seu estudo, eu recomendo fortemente, assim, para que você que está nos assistindo tire esse tempo, né? Apesar do que aquilo que o Ederson comentou, e é bem verdade, né? A gente tem uma certa dificuldade de dedicar um pouquinho mais de tempo para um texto que nos faz pensar um pouco mais, né? Faz parte da nossa época acelerada, mas vale muito a pena ler com atenção aí esse excelente estudo que o pastor Enio produziu. Eu acho que é justamente isso, Fernando, que nós temos aqui como objetivo, mostrar que a formação na paróquia e na escola cristã luterana, ela forma pessoas, não formata pessoas, né? Ela não está aqui para delegar a moralidade para um líder, como no caso muitas vezes acontece. Algumas igrejas, até mesmo cristãs, as regiões em geral, se prestam muito para isso, né? Delegam a moralidade para o próprio líder, né? E o cristianismo é tão extraordinário, tão fantástico, que nos mostra que nós somos livres, absolutamente livres, e não precisamos ficar ali temerosos, né? Diante das ações do mundo, que elas são absolutamente fantásticas. Nós temos tantas possibilidades de agir bem, né? E com o fazer bem, né? As coisas nas ciências, nas artes, enfim, em todas as áreas do agir humano, embebido com essa liberdade extraordinária, né? Fantástica que Cristo nos conquistou na cruz, nós podemos ser cidadãos muito bons e tranquilos, né? E não precisamos ter nenhum medo. Nós estamos na paz, como bem lembrou aí, né? A paz que Cristo nos dá nos leva a agir de maneira espontânea, livre, sem aquelas amarras, né, da religiosidade, das regrinhas, né? Sem o farisaísmo. Aliás, é uma tentação enorme nossa, né? Sempre achar que, olha, pastor, o que eu faço nesse caso? O que eu faço naquele? Quer dizer, parece que o pastor tem que ter receitas, ou o diretor da escola, o professor, né? Claro que quando se trata de jovens, crianças, como no caso de educação básica, evidentemente, né, crianças, adolescentes, a gente precisa dar, sim, direcionamentos, né, ensinar e tal, mas sempre visando a liberdade da ação. Muitas vezes nós temos mais medo de errar do que coragem de acertar, né? Isso tanto na vida cristã, como também na vida em geral, na cidadania, enfim. Você deu o exemplo ali dos pardais, né? Mas tem tantos outros exemplos que nós, às vezes temos mais medo de errar do que coragem de acertar. Eu sempre costumo dizer isso para os estudantes.
você tem liberdades. Agora, tem regras também na escola, em qualquer lugar, na família, na igreja. Até na igreja tem modos de se comportar. Mas não pensemos nunca a palavra de Deus, que perdoa pecados, a igreja, na sua essência, faz isso, é para que o cidadão, o ser humano, o cristão, viva nesse mundo a partir da paz que Cristo lhe dá, a partir da liberdade extraordinária, fantástica que Cristo nos dá. Essa é a mensagem cristã que nenhuma outra religião dá, que nenhuma outra religião apresenta, né? Eu acho que é isso que nós temos que enfatizar sempre. As religiões, em geral, querem impor moralidade. E é isso que eu quis dizer. O Ederson tem razão também. Claro que o cristianismo trouxe a melhor das moralidades. Ela apresentou a melhor das moralidades na tradição judaico-cristã, não tenha dúvida nenhuma. Se nós olharmos o Ocidente, como nós temos coisas fantásticas, mas é sempre nesse ponto principal, que é a liberdade, que nos leva a agir de maneira em paz, né? E somos seres inteligentes. Aliás, a palavra inteligência vem do latim intus legere, que é ler por dentro, a capacidade que só o ser humano tem, de ler por dentro, de ver como nós podemos agir para o bem do próximo. É dentro daquele princípio que a própria Bíblia nos coloca como maior objetivo, o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Mas eu queria ainda avançar um pouquinho aqui, não sei se posso fazer isso, Ederson. Fique à vontade, pastor. Depois a gente volta, não tem problema. O senhor vai, a gente volta, assim a gente vai conversando. Tá bem, tá bem. Eu acho que às vezes a gente fica muito lamentando os tempos, né? Isso eu coloco no texto também, que a gente precisa examinar todas as coisas, como diz Tessalonicenses 5:21, né? E reter o que é bom. Sempre esse é o princípio da ação cristã no mundo, né? Examinar as coisas com inteligência, por isso a inteligência é absolutamente incontornável na ação humana, né? Eu vejo a realidade, por isso eu não posso colocar regrinhas como os fariseus pensaram que tinham abarcado toda a realidade da ação humana naquelas 600 e poucas regras colocadas lá. Eles estavam iludidos, né? Claro. Então, o que o princípio neotestamentário diz sobre a ação humana é examinar todas as coisas, reter o que é bom. E o que é bom, a gente sabe, de maneira, na criação de Deus, né? As coisas boas que Deus criou, elas são todas por si só boas, né? Não é por menos que lá Deus, no princípio, diz que tudo era muito bom, né? O pecado estragou muita coisa, mas nós não podemos ficar marcando só o nosso discurso na igreja, na escola e na vida em geral do pecado, né? Claro que o pecado está marcando o nosso passo, né, diário, mas eu acho que é muito interessante a gente não ficar focando nesse pessimismo que às vezes paira aí a cabeça de até jovens, né? Eu digo isso por quê? Porque eu tenho presenciado frequentemente na igreja, também na nossa igreja, na escola que eu dirijo aqui, e eu acredito que isso não é uma realidade só minha aqui, mas é uma percepção de todos os colegas pastores, né? Acho que o pastor Fernando aí também deve ter já presenciado. Isso que está no texto aí foi propositadamente colocado, porque as pessoas costumam ser muito pessimistas em relação à contemporaneidade. Eu costumo ser otimista. Eu acho que o texto de Eclesiastes 7:10 nos ajuda tremendamente nisso, né? Eu achei esse texto, eu sou teólogo, o pastor Fernando sabe disso, que eu estou aí mergulhado nisso há bastante tempo, tenho quase 40 anos de ministério pastoral e magistério, e as leituras bíblicas me colocaram diante desse texto aqui com mais ênfase há uns 10 anos para cá. Parece que eu nunca tinha lido isso, né? Eu até falei para o Paulo Teixeira se a tradução do hebraico era exatamente essa. E é exatamente assim que está lá no hebraico. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. É esse o texto literal no hebraico. Então, saudosismos exagerados, pessimismos, apocalipsismos são realmente problemáticos. Porque nós não podemos dizer que o mundo está acabando, que está tudo ruim, que agora sim Jesus volta daqui a um pouquinho. Eu vejo muito pessimismo. Claro que Jesus vai voltar, a gente sabe,
e a gente até deseja a volta de Jesus, né? Mas se nós não cuidarmos, nós poderemos estar inoculando um veneno muito pernicioso para os nossos jovens. Se antigamente tudo era melhor, por que Deus não me permitiu viver naquela época que os meus avós falam que tudo era muito bom, que os meus professores falam que tudo era muito bom, que os meus pais falam que era tudo muito bom? Então, realmente, aí eu acho que é um erro grave que nós podemos estar cometendo com os nossos alunos, com os nossos filhos, enfim, com as pessoas em geral, né? Não é verdade que antigamente tudo era muito bom. Se a gente der um sobrevoo na história da humanidade, a gente vê que isso não é verdadeiro. Então, a palavra de Deus, de novo, sapientissimamente, coloca essa palavra para a gente como um ensinamento bem atual. Não seja pessimista demais. Claro, não seja otimista demais. Não é o céu na terra, esse mundo não é o céu na terra, né? Mas também não é o inferno. Então, a gente deve cuidar muito com o processo educativo. Eu até acho que muitos jovens, ao ouvir avós, pais e professores falando que está tudo perdido, eles até capitulam da vida, ou seja, eles querem dizer, bom, se nada presta, eu também não tenho nada que fazer aqui nesse mundo. Eu preciso inocular nesses jovens, como pastor, como membro da congregação, líderes, professores, educadores, enfim, eu preciso colocar nesses jovens um otimismo que vale a pena viver. Né? Estamos aqui para fazer diferença, de alguma forma, nesse mundo. E é isso que eu sempre passo para os professores aqui. Eu acho que, pastor, eu conectando, inclusive, com o tópico anterior, eu tinha anotado algumas palavras aqui enquanto vocês falavam. O moldar, eu acho que isso é uma dificuldade que talvez nós temos, porque antigamente a gente gostaria e moldava as coisas naturalmente, né? Então, assim, tinha lá aquela caixinha que a gente colocava lá, aquela forma, e ia todo mundo ia moldando. Aí tinha os que pensavam fora da caixa, mas a maioria estava dentro da caixa. Ou alguns ainda chamavam de ovelha negra, né? Aquele que não seguia o caminho de todas as ovelhas e tudo mais. E me parece, uma coisa que para mim é muito clara e que eu sempre trago isso para dentro da minha casa com os meus filhos, né? Que toda a liberdade traz uma responsabilidade. E eu acho que aí é uma grande dificuldade que a gente tem de trazer isso para os nossos... eu vou falar nossos, né? Eu não sou professor, mas nossos alunos, os confirmandos, enfim, seja na escola regular ou seja na igreja, que é trazer isso. Ó, vocês têm a liberdade, o senhor já falou, temos a liberdade cristã, mas essa liberdade traz uma responsabilidade. E será que eu não estou conseguindo deixar isso claro, que essa liberdade tem uma responsabilidade? E quanto a esse mundo atual, eu também sou entusiasta, pastor. Eu acredito que eu estou vivendo o melhor mundo que nós temos até hoje, desde que Deus fez o paraíso, né? A gente só perde pro paraíso. O paraíso não tem como a gente comparar, porque... Mas para mim, eu acho que sim. Eu acho que e toda época tem isso, né? E, inclusive, na educação, o senhor pode me ajudar muito, o que tem acontecido no ensino. Com o ensino anterior de moldar, a gente tinha lá, seguia-se uma pedagogia, a pedagogia no sentido não, mas seguia-se aquela linha de raciocínio, aqueles livros. Então, algumas escolas tinham lá um mentor, o outro mentor, ou vários mentores. Hoje nós temos isso à disposição, tu conversa lá com a inteligência artificial, ele te traz diversos autores com diversas opiniões diferentes e cabe a nós termos o senso crítico, nós termos a sabedoria de fazer a distinção e entender o que é. Eu não tenho mais a caixinha, né? Eu não tenho mais... E aí dificulta também para quem ensina, porque quem ensina também tem que conhecer um pouco disso, né? Esse viés crítico de não aceitar tudo que vem de forma como ela vem. E claro, isso choca com a igreja também, porque a igreja ela tem a verdade que ela é eterna. Essa verdade ela vem de geração em geração, ela vai continuar de geração em geração, mas a gente tem que entender que alguns argumentos vão vir do mundo e a gente vai ter que contrapor esse argumento, porque a nossa geração atual, e não só atual,
os mais velhos também já têm isso de estarem mais críticos, porque eles estão com acesso a maiores informações e é mais difícil de concatenar. Antes alguém te entregava o pacote pronto, agora esse pacote vem completamente aberto, né? E aí, inclusive, eu gosto, na verdade não, eu tenho esse versículo 8 da sequência do Colossenses ali, que ele fala, ó, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Até na NTLH ele fala, né, conforme os argumentos dos homens. Então, acho que um dos nossos desafios no ensino atual é argumentar o povo de Deus, argumentar as pessoas para que elas possam contra-argumentar com essa profusão de outras verdades, né, nesse mundo da pós-verdade. Faz sentido? É porque às vezes eu começo a conectar muitas coisas na minha cabeça. Tá no começo, no final do texto e vamos lá. Ó, eu queria fazer um comentário sobre o que tu falou no início, sobre essa questão de que a liberdade ela traz uma responsabilidade. Eu diria que além de uma responsabilidade, é até um desconforto, né? No momento que você precisa pensar sobre algo, seja sobre um conteúdo que vem, seja sobre uma vigência, né, uma pressão social sobre alguma coisa, você vai precisar tomar uma decisão. E não é fácil decidir, né? É sempre mais confortável ter alguém que diga o que a gente deve fazer. E decidir contra a pressão, aí é desconfortável. Então, o cristão hoje, ele tem vivido muito isso, assim, esse choque entre aquilo que ele aprende da palavra de Deus, que informa a sua fé, o seu espírito, a sua vida, e aquilo que as pessoas estão fazendo normalmente, né? Aquilo que as pressões sociais indicariam, assim. Só que eu sempre gosto de usar uma pequena ilustração, assim, quando eu falo nas palestras, qual é o peixe que é levado pela correnteza? Qual é o único peixe que é levado pela correnteza? E a resposta não é traíra, ou jundial, pintado, dourado, né? A resposta é o peixe morto. Esse é o único peixe que a correnteza arrasta, né? E nós, no espírito, não somos peixes mortos. Nós, pelo contrário, fomos vivificados no espírito. Então, não podemos ser arrastados pela correnteza. Agora, daí, continuando a tua fala, assim, hoje nós temos sim uma dificuldade maior, porque em tempos passados existia muito a figura de autoridade, assim. Então, o que sai no jornal é confiável. O que o professor disse, aquilo dá para acreditar, né? O que o doutor disse é assim. Hoje nós temos uma profusão de vozes, né? Um médico diz uma coisa, outro médico diz outra coisa, um professor diz uma coisa, outro professor diz outra coisa, né? Justamente com esse acesso à inteligência artificial, com esse acesso à comunicação, às mídias, né? Mais do que nunca nós precisamos, primeiro, sermos bem formados, né, pastor Enio, de escolas que nos ajudem que ajudem os nossos jovens a pensar, a ter um senso crítico, a questionar as coisas, e depois colocar isso em prática, que nem sempre é confortável, né? Realmente analisar a informação que chega. E isso é muito importante também no que diz respeito ao quesito espiritual. E aqui é um ponto bem importante, né? O lema diz firmados na fé que recebemos. Muitas vezes nós temos questionado essa fé que nós recebemos. Muitas vezes por causa de uma conversa de internet, de alguém falando, de um falso mestre, né? A gente tem abandonado aquilo que nós recebemos. Isso muito sutilmente, né? Então, quantas vezes assim a gente vê na televisão lá, sei lá, alguém que comete um crime, faz alguma coisa errada e mesmo um cristão diz, tinha que ser linchado, tinha que ser apedrejado. Poxa, qual é a fé que nós recebemos, né? O que Jesus disse sobre amar os inimigos, sobre orar pelos que perseguem, né? Então, ver como sutilmente, assim, a gente muitas vezes vai sendo levado, assim, pelas conversas deste mundo. Então, mais do que nunca, precisamos de uma educação que nos ajude a enfrentar esse mar de informações,
essas novas tecnologias, inteligência artificial, redes sociais, que nos ajudem a enfrentar tudo isso com um espírito crítico, para que a nossa identidade em Cristo ela prevaleça. E a identidade em Cristo é, sim, uma identidade de pessoas perdoadas. Pecadores, sim, porém perdoados, né? E aí uma conexão, pastor, que me permite, né, com o que o pastor Enio comentou, né, não dizer que o mundo anteriormente era bom. Então agora nós temos o privilégio de ter a rede social, nós temos o privilégio de ter essa conexão, nós temos o privilégio de ter essa gama gigantesca de opções e facilidades. Não é saindo delas que a gente vai ser melhor, mas é estar melhor preparado para entender e estar lá no meio e poder aproveitar aquilo que é bom para nós, para nossa família, para o outro, né? Eu sempre comento assim, eu tenho histórias interessantes que meus filhos eles dão risada quando a gente conta. O meu padrinho ele apanhava todos os domingos, todos os domingos ele apanhava. Porque ele ia a um local no bairro que era a única televisão que tinha no bairro. Só que o meu avô tinha problemas com o dono da televisão, então ele não permitia que o meu padrinho ia lá, mas meu padrinho ia lá. Hoje os meus filhos têm o celular à mão e ainda reclamam, né? Quando diz, não, tu tem só 1 hora por dia e tu não vai mais acessar. Mas assim, eu tenho que estar explicando para eles isso, né? Ou se a gente for pegar... antigamente qualquer matéria ou qualquer coisa, uma carta, quantos dias levava uma carta para ir? Hoje, esses dias fiz uma compra ao meio-dia, 3 da tarde, estava aqui a compra de um local. Então, eu acho que a nossa, como o senhor disse, e o senhor Enio, o pastor Enio, nós estamos no mundo de um momento, somos privilegiados de várias opções. O nosso caminho não é sair disso. Pelo contrário, lá nós devemos estar para ser o sal, para ser a luz, para pregar o evangelho, né, para ser testemunhas, enfim, mas estarmos preparados para conseguir fazer essa distinção e entender que a nossa liberdade até onde ela vai e qual a responsabilidade nesse meio, né? Existe uma armadilha mental assim que pode nos afetar bastante, que é entender que o pecado está nas coisas. A Bíblia nunca ensinou que o pecado está nas coisas ou nos lugares, assim, se eu for naquele lugar, eu sou pecaminoso. Ou se não tem aquela máxima, Jesus pode ir contigo lá, se ele não pode, não vá, não é mais ou menos isso? Por exemplo, assim, um tempo atrás, algumas denominações diziam que era pecado olhar a televisão, né? Quer dizer, se eu me afasto da televisão, eu sou santo, se eu olho a televisão, eu sou pecador. O pecado não está nas coisas, o pecado está em nós, né? Está em nós. O avião transporta pessoas e carrega bombas. Depende do uso que nós dermos a eles. Não é o avião que é pecaminoso, né? Então, a gente tem que cuidar com essa armadilha mental, assim. O mundo está cheio de bênçãos que Deus coloca para nós. A tecnologia é uma bênção. Olha a oportunidade que a gente tem de levar a boa palavra, o evangelho, né? E, pastor Enio, essa questão, assim, de... digamos, demonizar a nossa época, né? Achar que tudo está perdido. Tem 2 textos da Bíblia, que eu não vou lembrar o endereço agora. Um fala do passado e outro fala do futuro. Um é do Antigo Testamento, em que se diz, perguntem aos tempos passados, né, se houve um Deus como esse. E depois, lá na frente, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Então, num lugar, a Bíblia diz para a gente perguntar para o passado, olhar para o passado, e depois Paulo diz, esquece o passado e foca no alvo. Mas é interessante, quando a gente olha para o passado, não é para julgar se era melhor ou pior, mas é para enxergar como Deus agiu no passado, para nos salvar e como Deus preservou o seu povo, como Deus preservou a fé. Quer dizer, o passado nos ajuda a fortalecer a nossa confiança a respeito de quem é Deus, né? Ao ver como ele agiu no passado e quem ele é. E no futuro está o nosso alvo, né? Que é estarmos com Cristo no céu, o alvo da soberana vocação, né? Então, nesses 2 momentos eu olho para o passado e para o futuro. Olho para o passado para ver a ação de Deus, olho para o futuro porque eu espero a volta de Jesus, mas o meu assunto é o presente.
É aqui que Deus me colocou, é nesse mundo. Por isso Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, se você vive numa grande cidade, é aí que você está. E é com esse contexto que você tem que negociar. É nessa sociedade que você vai viver. Se você vive numa cidade pequena, no interior, é aí que você está. Então, não é questão do local ou da época. O saudosismo, sei lá, a gente às vezes se diverte um pouco com isso, mas dificilmente alguém deveria acreditar realmente nisso, né? Porque quando a gente lembra do passado, se eu vou lembrar da minha infância, vou lembrar só de coisa boa, né? Não vou lembrar do joelho ralado, não vou lembrar da angústia que eu sentia na véspera da prova, né? Vou lembrar das brincadeiras na rua, né? De como tudo era bom. Não vou lembrar das brigas na rua, coisa assim, né? Então, assim, ó, nós temos que agradecer a Deus pelo momento que nós estamos, agradecer a Deus pelas ferramentas que nós temos. E quando nós olharmos para os desafios, a gente precisa olhar para o passado e ver como Deus agiu. Ele não vai nos abandonar. E quando a gente olhar para o presente e achar uma coisa difícil, a gente precisa olhar para frente e lembrar aonde nós estaremos, a quem nós pertencemos, né? Então, para mim, pastor Enio, olhar para o passado e para o presente, para o futuro tem essa função. Mas o presente é onde nós estamos, graças a Deus. E falando em presente, eu fui lá buscar os versículos. Eu tentei buscar no seu GPT, ele já pedi ajuda para ele aqui, ver se ele já achou Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E depois ele achou aqui o Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha se não é uma maravilha, eu usei a ferramenta, eu joguei aqui as palavras e ele buscou os 2 versículos. Obrigado aí, porque cobriu o meu lapso. Não, mas é que tá, eu acho que eu vou pular o assunto bagunçando aqui, enfim, mas depois o pastor ele pode voltar, mas essa é a maravilha. Há uma época atrás, teria que estar decorado, ou ia perder um tempo na Bíblia, buscar, eu lembro raramente, eu acho que é Isaías, mas buscar. Hoje, em alguns segundos, o texto está aqui. Mas o ensinamento que o senhor recebeu está na sua mente. Que é o quê? A importância do passado, olhar para Deus, enfim, entender do alvo. Não exatamente o texto onde ele está, mas o ensinamento está ali. A importância de olhar para o Deus que nós temos no passado e a importância de não olhar para o passado para chegar no alvo. Então, acho que talvez aqui seja o ponto central dessa mudança na educação, né? Que não é o ensino da ferramenta em si, mas é o ensino que vai ficar legado. Como tu vai usar ou como tu usava, eu acho que é indiferente, né? A ferramenta é a ferramenta. O que importa é o ensino no coração. No coração, Aí nós estamos falando justamente de ferramentas, né? A ferramenta é um auxiliar, ela não é a coisa em si. Ela nos auxilia e auxilia extraordinariamente. O exemplo que você deu agora, perfeito, Ederson. Falando exatamente do que nós estamos fazendo aqui. Usando a inteligência artificial, o cristão pode usá-la de maneira absolutamente boa, né? É exatamente a ética do Novo Testamento, né? Examinar todas as coisas, também a inteligência artificial, as redes sociais, e retende o que é bom, em todas as instâncias, né? Em todas as coisas, Deus realmente foi extraordinário ao criar esse mundo e vendo, ele mesmo se elogia na criação, né? Em Gênesis, eis que tudo era muito bom, e ele tinha razão, total razão. E nós estamos aqui usando esse mundo criado por ele, e com as ciências e artes que nós temos ao nosso dispor, transformando esse mundo para melhor. E os cristãos devem iluminar esse mundo com a luz propriamente do evangelho que eles receberam tão graciosamente em Cristo. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre liberdade e responsabilidade, provocando um pouquinho. O Paul Tournier, um psicanalista austríaco, que tem um dos livros muito bonitos sobre a missão da mulher, ele fala que se ele tivesse capacidade, ele iria
colocar uma estátua da responsabilidade no lado oeste dos Estados Unidos, porque no lado leste tem a estátua da liberdade, né? Vou botar uma estátua da responsabilidade no outro lado oeste. É muito legal essa ideia, realmente responsabilidade e liberdade. Mas a liberdade cristã é exatamente essa que nos coloca uma responsabilidade extraordinária, a de servir, quer dizer, a liberdade que ela por si só carrega a responsabilidade. A liberdade cristã, ela é responsável, ela não é irresponsável e inconsequente. É uma liberdade a partir do servir, né? Um outro aspecto interessante é, vocês falando do passado, presente e futuro, vou provocar um pouquinho filosoficamente. É atribuído a Agostinho de Hipona uma frase que diz assim: nós temos, na verdade, o presente. Nós temos lembrança presente das coisas passadas, vivência presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Então, realmente, o que nós temos é o hoje, hoje que é um presentão de Deus. Claro que nós somos seres com memória, inteligência e como seres de projeto, né? Nós tanto olhamos o passado para aprender com ele, e aprendemos os cristãos, essencialmente, a história de Jesus Cristo, a presença na história, olhando o Evangelho, e olhamos o futuro com esperança também, porque esse mundo é realmente o mundo de Deus. Nesse sentido, eu sempre sou muito otimista como educador e como pastor. Muito bem. Pastor Fernando e Pastor Enio, a gente acabou... Eu baguncei um pouco o coreto aqui, mas no seu texto o senhor traz, então, o ensino específicos que nos identificam como luteranos. Nesse caso, a gente já falou muito aqui sobre isso, né? Esse foco no ensino, que o nosso ensino é a palavra. Esse seria o que nos traria específicos como o luteranos, ou assim, o ensino luterano? É esse foco neste ensino? Porque a gente falou bastante aqui do preâmbulo, né? Do mundo, do contexto, da educação, do que é educação, do que é o ensino, do conceito. Mas então, entrando nesse DNA do luterano, até tem depois mais adiante aquela frase que discutimos aqui, a sua origem, antes do podcast começar, podemos discutir depois essa origem, né? Sobre ao lado de cada igreja uma escola. Eu não ia falar dela agora, né? Mas esse é um DNA luterano, então, digamos assim, essa é a premissa do ensino luterano, não? Talvez antes, ouvir do pastor Enio, né? Essa questão, assim, a educação cristã, obviamente, foca na palavra de Deus e no ensino, tanto da doutrina, como também, assim, de uma intimidade, relacionamento com o Senhor Jesus, pela fé que nós temos, né? Mas qual é a importância nós na oração geral, né, pastor? A gente ora que todas as artes úteis e ciências úteis floresçam entre nós, né? O Senhor, como um homem dedicado à escola, um pastor dedicado à escola também, qual seria o lugar das ciências e das artes úteis também na vida do cristão, na sua percepção? Eu acho que aí a gente volta justamente ao primeiro artigo da fé cristã, o credo apostólico, né? O primeiro artigo do credo apostólico, que é um credo ecumênico, né? A cristandade toda fala do credo apostólico, os 3 credos ecumênicos, mas o apostólico nos lembra de maneira muito simples, é o primeiro artigo mais simples e que talvez nós às vezes esquecemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse artigo muitas vezes é esquecido e lembrando exatamente da criação que é boa. Por isso não existe uma geometria luterana, uma matemática luterana, um português luterano, né? Existe sim as ciências e artes úteis que Deus criou, não só úteis como boas na sua essência. O pecado estragou o coreto em muitos aspectos, né? Em todos os aspectos, aliás. O mundo está mergulhado, de alguma maneira, no pecado, e não existe nenhum cantinho que
tenha sido marcado pelo pecado, né? A imperfeição humana, né? Tanto que a gente fala que há uma desarmonia a partir do pecado em 4 direções. A desarmonia teológica, eu e Deus, não nos entendemos mais perfeitamente. Uma desarmonia existencial, eu comigo mesmo, não me entendo mais. Uma desarmonia sociológica, eu e com o próximo, não me entendo mais. E uma desarmonia ecológica, eu e a natureza não nos entendemos mais perfeitamente. Então, essa desarmonia em 4 direções diferentes, quer dizer, em todas as direções, né? Por isso mesmo é que a gente tem essa ciência e arte útil e boa que Deus criou, marcada pelo pecado, sim, fortemente marcada pelo pecado, mas não existe algo específico cristão, né, resgatado na natureza. Na natureza, o que é resgatado, aliás, na cristandade, na fé cristã, na mensagem cristã, o que é resgatado é o nosso homem pecador, que continua em pecado, mas justificado pela graça de Deus em Cristo. Então, o amor incondicional de Deus em Cristo é que esse novum, que eu falo no texto lá, essa novidade extraordinária, que o amor de Deus que estava no princípio na criação, está no meio na redenção e está no fim na redenção eterna, ou redenção completa da criação toda, né? Então Deus está no princípio, no meio e no fim de todas as coisas. Nesse sentido, a gente precisa recordar o artigo da criação, que ele não mexe nas coisas criadas em si. Não existe uma geometria luterana, portanto, né? Por isso que a gente pode falar de todas as ciências e artes úteis, que Deus nos fomente na escola sempre a excelência nessas ciências, né? Que nos possibilite, nos oportunize sempre pessoas realmente capacitadas para transformar esse mundo para melhor. Aliás, eu tenho vários exemplos aqui no colégio, mas tem um exemplo do filho do Paulo Teixeira, me permito a liberdade de rapidamente falar dele. Esse menino está fazendo mestrado em Zurique, na Suíça, e publicou um artigo científico numa das revistas da USP, que eu faço parte lá do Centro de Estudos Medievais, e nós publicamos o artigo dele. Como transformar energia sonora em elétrica, foi o artigo dele. Então, a energia sonora em tamanho nano foi provado num laboratório de física que é possível transformar em energia elétrica. Então, a gente brincou aqui até falando assim que uma 23 de maio, né, ou uma Farrapos em Porto Alegre, ou uma grande avenida em qualquer lugar no Brasil e no mundo, pode fornecer a energia elétrica para aquela rua a partir do som, né? As ondas marítimas também, a turbina do avião pode fornecer a energia elétrica para dentro do avião. E ainda brincamos aqui na escola dizendo, olha, até pode ter a hora do grito na escola, na sala de aula, para fornecer energia elétrica para o momento lá do professor. Então, enfim, eu estou dando um exemplo concreto de uma maravilha de transformação, né, que pode, daqui a uns anos, em larga escala, ser também uma energia alternativa. A eletromagnética de som para a luz elétrica. Um exemplinho apenas para vocês refletirem aqui. E é interessante, é algo que na verdade vai melhorar a vida de muitas pessoas, né? Por muito tempo, ou sempre, essa influência vem de olhar para as coisas criadas de uma forma dualista, né? Como se o mundo fosse um problema, uma coisa ruim, uma coisa má em si, né? Enquanto que as coisas do espírito, da alma, né, são coisas boas. E esse primeiro artigo do Credo Apostólico, ele nos lembra que o mundo é criação de Deus, né? Embora esteja numa situação caída por causa do pecado do ser humano, o mundo é uma expressão do amor de Deus, assim como a redenção em Cristo é uma expressão do amor de Deus. Por isso, amar a criação de Deus é exercer o amor que Deus tem por nós também, né, Pastor Eni?
E nesse sentido, as ciências e artes úteis são instrumentos de Deus também para manifestar o seu amor, o seu carinho por um mundo que ele criou, o qual ele ama e ama tanto a ponto de dar o seu filho para morrer, né? Para que todos que nele creem tenham vida e vida eterna. Então, muito interessante essa reflexão, né? Nós, como cristãos, amamos o mundo que Deus criou, o louvamos por isso e isso nos move também a termos uma consciência ambiental, uma consciência social, ou no caso, essa pequena maravilha, né, de uma pessoa cristã que exerce a sua vocação, o seu dom também do raciocínio científico e desenvolve algo que no futuro pode melhorar a vida de muitas pessoas, né? E é interessante essa ponte que o senhor fez com o amor de Deus. Isso nos coloca, então, de repente, já caminhando agora para um fechamento, né, do nosso podcast. O senhor acredita, pastor Enio, que o amor de Deus é aquilo que dá essência e princípio para a educação, para o ensino? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, como eu falei, o amor de Deus está no princípio, está no meio e está no fim de todas as coisas, né? Dele e para ele e por meio dele são todas as coisas, como escreve muito bem o apóstolo Paulo num dos textos, que eu também não sei o endereço agora, né? Que realmente todas as coisas convergem para aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus realmente, no seu amor, coloca a ênfase na sua criação, né? Deus cria por um transbordamento de amor. Eu acho felicíssima aquela introdução magistral que o apóstolo Paulo faz ao capítulo 13. Aliás, esse trechinho nem faz parte do capítulo 13. Não sei nem por que os tradutores fizeram isso. Eu acho que depois tem um sentido interessante ali, né? É o último versículo do capítulo 12. E eu passo a mostrar-lhes o caminho que é o melhor de todos. E aí fala do amor, né? O amor de Deus, 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. No capítulo 12, o último versículo fala isso. E eu passo a mostrar-lhes o caminho que é o melhor de todos. E aí fala o caminho melhor de todos é o amor. É claro que ali está falando do amor extraordinário de Deus, sem mencionar nenhuma vez sequer a palavra Deus. Mas nenhuma palavra daquele capítulo 13 de Coríntios tem sentido algum se nós não colocarmos Deus no centro. Portanto, o amor de Deus é o centro de todas as coisas. Evidentemente que o seu amor é revelado e é concretizado de maneira mais extraordinária e mais completa na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que se tornou, pela manjedoura e a cruz e a manhã da Páscoa, o nosso único, perfeito e suficiente Salvador. É nele e para ele que todas as coisas devem convergir, né? O Cristo que tanto nos dá a paz, né? Nos dá a vontade de caminhar para frente, de não titubear, de não olhar o passado com saudosismo, mas olhar o futuro com esperança. E é isso que a gente precisa fazer enquanto pastores, educadores, enquanto congregações, escolas, né? Que Deus nos abençoe muito para que nós possamos cumprir essa missão tão extraordinária que nenhuma outra missão é tão bonita quanto essa nossa. Agora eu recorri agora a uma outra ferramenta mais antiga, o papel com impressão. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O senhor cita no texto aqui, né? E depois o 1 Coríntios 13:13, a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor dele o maior deles é o amor. E, assim, fechando a nossa conversa, eu gostei muito do que o senhor coloca, e resumo, a gente já falou um pouco disso, né, da questão da formatação e formatar. O senhor botou formam, não formatam, né? Então, assim, a gente ensina, a gente não coloca ele dentro de uma caixinha, né? Eu acho que esse é um ponto. Pastor Fernando, algum comentário para a gente encerrar? Alguma coisa que ficou faltando, ficou sobrando? Não, só queria falar direto aí para quem está nos assistindo, você que é
pai, mãe, professor, professora, pastor, líder nas congregações, né? Se você olha para o passado e crê na ação de Deus, se você crê nessa ação maravilhosa de Deus de enviar o seu filho para ser o teu salvador, e se você olha para frente e enxerga também um futuro eterno ao lado de Deus no céu, né? Na vinda de Jesus e na companhia dele e de todos os anjos para sempre. Então, que Deus, Espírito Santo, também lhe inspire a permanecer firmado no ensino que você recebeu. Talvez lembrando aí muito saudosamente, muito especialmente seu tempo de instrução de confirmandos, quem sabe é hora de pegar o catecismo, de novo dar uma olhada, rememorar muitas coisas que fazem parte desse ensino que você recebeu, né? Então, que Deus lhe mantenha firmado e especialmente que você possa olhar para os seus filhos, seus alunos, seus congregados e possa enxergar neles também pessoas que precisam receber esse ensino também na sua vida e que Deus, através de você, vai oferecer a eles também esse ensino salvador, esse ensino que dá esperança, esse ensino que os vai fazer questionar as vigências deste mundo, mas, acima de tudo, um ensino que vai trazer esperança aos seus corações e amor às suas vidas, né? Então, que Deus abençoe esse ano da igreja, né, que inicia, e que nós permaneçamos, pelo poder do Espírito Santo, firmados no ensino que recebemos. Interessante, pastor, que o senhor falou de reler o catecismo, né, de reler a sua instrução, e aí me veio à cabeça, né, a frase que o pastor colocou, né, eu sou eu e a minha circunstância. Ou seja, provavelmente ao ler ou reler hoje, você lerá com outros olhos, com outras lentes, e talvez algumas coisas farão mais sentido, né, ou será mais fácil de entender do que talvez na época da juventude, né, ou quando era mais novo, que ainda faltava um pouco de circunstâncias no seu dia a dia, né. Pastor Enio, alguma coisa que ficou faltando, algum comentário, alguma questão ainda? Fique à vontade aí para o senhor trazer para nós. Eu acho que está bem, eu acho que eu só tenho a agradecer imensamente aí esses momentos tão oportunos de a gente falar sobre o texto que eu escrevi. Eu acho que no texto lá algumas arestas estão aparadas e, é claro, o texto sempre escrito é mais sistemático, mais didático, né? E acho que fica mais claro lá, mas aqui também, em nossa fala, nesse nosso bate-papo, também procurei contribuir para a elucidação de alguns pontos aí que estão no texto. Mas eu acredito que o que foi colocado aqui são os pontos principais, e eu acredito sempre na formação e não numa instrução. E o pastor Fernando foi muito feliz em lembrar algumas coisas em relação ao catecismo, né? As 6 partes principais do catecismo menor são extraordinárias, e eu acho que a gente deveria voltar ao catecismo muitas vezes, e mesmo apesar de estarmos nesse tempo de inteligência artificial, redes sociais, mundo super veloz, que a gente não deixe de, vamos dizer assim, puxar os nossos jovens para reflexões mais profundas. Não é fácil fazer isso, né? É mais fácil ter rapidez aí e respostas muito efêmeras, muito superficiais. Merece que a gente tenha aí assim a preocupação, né, como educadores, pastores, enfim, as lideranças, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Aliás, parabéns por essa iniciativa de vocês trazerem os assuntos dessa maneira nesse quadriênio, e esse versículo possibilitou, né, refletirmos sobre 4 temas aí específicos a partir desse versículo, e eu tenho certeza que nós podemos, assim, formando bem os nossos cristãos luteranos pelo Brasil afora, realmente resistir às silenciosas vigências cotidianas e caminhar em frente, vivendo em Cristo, firmados nessa palavra que permanece para sempre, né? Essa palavra de Deus, que é tão fantástica, ela é perene, ela é constante, ela é robusta, ela realmente nos dá toda a capacidade, né? Toda a formação necessária para passarmos por esse vale de sombra, né?
que nós vivemos neste mundo. Atravessar esse mundo, essa vida, com bastante alegria e também disposição de fazer a diferença, né? De fazer a diferença junto às pessoas que nós tanto amamos, seja a nossa família, ou nossos congregados, irmãos da fé, e todas as pessoas com as quais convivemos. Que Deus guarde a cada um de nós. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado a você que ficou até esse momento, você que pegou só essa parte também. Obrigado por ter acompanhado. Eu tenho certeza que esse é um fragmento, é uma pequena parte deste ano, né? Que então os pastores vão trabalhar nas congregações, o Caderno de Estudo Bíblico vai trabalhar e teremos aí palestras, encontros, devoções, enfim, em todos os momentos oportunos poderemos refletir sobre esse tema e sobre esse enfoque de 2025. Se gostou, compartilha e curte, né? E marca aí as nossas redes. É importante para que a gente consiga fazer mais conteúdos e a gente entenda que ele é relevante para você que está assistindo aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, pastores. Foi muito bom.